Riram dela na entrevista por chegar de ônibus e mal vestida. Os murmúrios foram cruéis, os olhares desprezíveis. Ela respirou fundo, levantou o olhar e disse apenas 3 palavras. O silêncio caiu como um golpe, e o milionário fez algo que ninguém esperava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Camila olhou pela janela embaçada do ônibus e viu o céu cinza de São Paulo refletido nas poças d'água da avenida. 6:30 da manhã, e o trânsito já começava a engrossar. Ela ajeitou a bolsa no colo, aquela de couro sintético que comprou há 3 anos numa liquidação, e passou a mão pela blusa florida que tinha sido presente da irmã mais nova. Não era Gucci, não era Prada, mas era limpa, passada com cuidado e cheirava ao amaciante barato que ela sempre usava. Ela sabia que não era o suficiente, não para onde estava indo. Respirou fundo e sentiu o estômago revirar. Não tinha tomado café, não conseguiu. A ansiedade tinha ocupado todo o espaço disponível no corpo dela desde que acordou às 4 da manhã, depois de uma noite mal dormida. Tinha ensaiado mentalmente cada resposta, cada argumento, cada palavra que poderia dizer se alguém lhe desse a chance de falar. Porque ela sabia que talvez nem isso acontecesse. O ônibus sacudiu ao passar por um buraco e Camila segurou firme na barra de ferro gelada. 3 conexões, 2h30 de trajeto. Tudo para chegar até a Avenida Faria Lima, onde ficava a sede da Monteiro em Associados, uma das maiores empresas de consultoria estratégica do país. O tipo de lugar que ela só tinha visto em reportagens, em sites de negócios, em sonhos que pareciam pertencer a outra pessoa. Mas hoje ela estava realmente indo até lá. Tinha enviado o currículo 3 semanas atrás, numa madrugada de insônia e desespero. Depois de mais um dia humilhante no escritório onde trabalhava havia 5 anos. Escritório era um eufemismo generoso. Era uma sala apertada e mal ventilada num prédio velho da Zona Leste, onde ela dividia espaço com outras 4 pessoas e um chefe que tinha o dom de sugar a vida de qualquer ambiente. Márcio. Só de pensar no nome dele, Camila sentiu um gosto amargo na boca. Ele tinha contratado ela logo depois que ela se formou, quando o diploma ainda cheirava a tinta fresca e a esperança ainda não tinha virado cinismo. Ela era boa, sabia disso. Sabia interpretar dados como ninguém. Sabia encontrar padrões onde outros viam apenas números soltos. Sabia transformar informação bruta em estratégia lucrativa. E Márcio sabia disso também. Por isso, ele pagava uma miséria, prometia aumentos que nunca vinham e usava cada insight dela para fechar contratos milionários enquanto mantinha Camila trancada naquela sala, invisível para o mundo. Você não tem experiência suficiente para aparecer para cliente, Camila. Deixa que eu cuido dessa parte. Sempre a mesma desculpa. Ela acreditou por um tempo. Acreditou que precisava pagar o preço, juntar currículo, esperar a vez, mas a vez nunca chegava. E quando ela finalmente juntou coragem, há 2 meses, para dizer que estava pensando em sair, Márcio riu. Riu mesmo. Sair para onde, Camila? Você acha que alguém vai te contratar? Olha para você. Você é boa no que faz, mas ninguém vai te levar a sério. Você não tem presença, não tem postura, não tem aquele brilho que os clientes procuram. Aqui você é útil. Lá fora, você é só mais uma. As palavras tinham ficado grudadas nela como cicatrizes invisíveis. E ele não tinha sido o único. Os colegas riram também, com aquele riso de quem se sente superior sem motivo nenhum. Boa sorte tentando competir com gente de verdade, um deles tinha dito. Outro emendou. Melhor ficar aqui. Pelo menos você tem emprego. Camila quase acreditou. Quase. Mas então veio a madrugada em que ela não conseguiu dormir. E o site de empregos aberto no celular e a vaga na Monteiro em Associados que parecia ter sido escrita para ela. Cada requisito, cada habilidade descrita, cada responsabilidade listada, tudo batia exatamente com o que ela fazia.
só que num nível que finalmente correspondia à capacidade real dela. Ela enviou o currículo sem pensar muito, sem esperar nada. E 3 dias depois, recebeu o e-mail. Gostaríamos de agendar uma entrevista. Camila desceu do ônibus na Faria Lima e olhou ao redor. Tudo ali parecia reluzir, como se até o asfalto fosse mais limpo, mais caro. Prédios de vidro espelhado refletiam o céu nublado. Carros importados deslizavam silenciosamente pelas ruas. Pessoas de terno impecável caminhavam apressadas, segurando copos de café que custavam mais do que ela gastava em almoço numa semana inteira. Ela olhou para baixo, para a própria blusa, e sentiu o peso do contraste. Não importa, ela pensou. Você está aqui. Só isso já é alguma coisa. O prédio da Monteiro em Associados era ainda mais imponente do que parecia nas fotos. Vidro, aço, linhas retas e modernas. Um porteiro de luvas brancas abriu a porta giratória para ela com um sorriso mecânico. Camila entrou e o silêncio a engoliu. Ar-condicionado frio, cheiro de eucalipto e algo caro que ela não conseguia identificar. O chão de mármore brilhava tanto que ela quase conseguiu ver o próprio reflexo borrado enquanto caminhava até a recepção. A recepcionista era jovem, bonita, impecavelmente maquiada e usava um blazer branco que provavelmente custava 3 vezes o aluguel de Camila. Ela olhou para Camila com aquele tipo de atenção superficial que as pessoas dão quando já decidiram que você não importa. Bom dia, posso ajudar? Bom dia. Eu tenho entrevista às 9. Camila Andrade. A recepcionista digitou algo no computador, os olhos percorrendo a tela com uma lentidão estudada. Então, olhou de volta para Camila e algo mudou na expressão dela. Um canto de boca que subiu meio milímetro. Quase imperceptível. Quase. Pode sentar ali. Alguém vai te chamar. Camila sentou numa das poltronas brancas da sala de espera. Havia outras 3 pessoas ali. 2 homens de terno cinza, um deles mexendo no notebook, o outro revisando papéis. E uma mulher de salto alto vermelho, bolsa de grife, cabelo alisado impecável. Todos pareciam pertencer àquele lugar. Todos pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Camila cruzou as mãos no colo e tentou não pensar no fato de que a blusa dela tinha um fiapo solto na manga. Um dos homens olhou para ela. Depois, olhou para o outro. Trocaram um olhar rápido. Voltaram ao que estavam fazendo. Ela fingiu não notar. 15 minutos depois, uma mulher de cabelo curto e óculos de armação quadrada apareceu na porta da recepção. Usava um vestido preto justo e um crachá que dizia Beatriz Cunha, RH. Próximo candidato, por favor. O homem do notebook se levantou, ajustou a gravata e seguiu para a sala. Beatriz olhou para o relógio. Depois, olhou para Camila. Por um segundo, Camila achou que ela ia dizer alguma coisa, mas Beatriz apenas voltou para dentro. Mais 20 minutos. Depois, a mulher do salto vermelho. Depois, o outro homem. Camila era a última. Quando Beatriz finalmente chamou o nome dela, o tom de voz era diferente, mais rápido, menos paciente. Camila Andrade? Camila se levantou, ajeitou a bolsa e seguiu. O corredor era longo, cheio de portas de vidro fosco com nomes em letras douradas. Beatriz caminhava rápido, os saltos batendo no chão com precisão militar. Camila tentou acompanhar o ritmo sem parecer desesperada. Você veio de ônibus? Beatriz perguntou de repente, sem olhar para trás. Camila hesitou. Vim. Foi só isso. Um som nasal, vago, que poderia significar qualquer coisa ou nada, mas Camila sabia o que significava. Elas chegaram a uma sala de reuniões. Vidro, mesa branca enorme, cadeiras de couro. Havia 5 pessoas sentadas, 4 delas em trajes executivos impecáveis. A quinta, sentada na cabeceira, usava uma camisa branca de botões, sem gravata, mangas dobradas até os cotovelos, cabelo escuro levemente bagunçado, mandíbula marcada, olhos castanhos escuros que pareciam pesar cada detalhe com uma precisão cirúrgica. Henrique Monteiro. Camila já tinha visto fotos dele, mas pessoalmente ele era diferente. Mais alto,
mais intenso, mais presente. Camila Andrade, Beatriz anunciou, como se estivesse apresentando um relatório ruim, última candidata. Um dos homens à mesa olhou para Camila, depois olhou discretamente para o colega ao lado, sorriu. Outro tossiu, disfarçando algo que parecia um riso. Beatriz fechou a porta atrás de si e se sentou. Henrique não tirou os olhos de Camila. Sente-se, ele disse. Camila puxou a cadeira e sentou. A mesa era grande demais. Ela se sentiu pequena. Henrique cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado, estudando-a. Havia algo no olhar dele que não era exatamente hostil, mas também não era acolhedor. Era analítico, frio. Camila, ele começou, a voz grave e controlada. Vou ser direto. Você não parece o tipo de pessoa que costumamos contratar aqui. Silêncio. Um silêncio pesado que ocupou toda a sala. Camila sentiu o rosto esquentar, mas manteve a expressão neutra. Ela já tinha ouvido coisas parecidas antes. Sabia reconhecer o tom. A mulher à esquerda de Henrique, uma loira de óculos finos e batom vermelho, cruzou as pernas e folheou algumas páginas de um relatório. Seu currículo é interessante, ela disse, mas a voz soava distante, como se estivesse lendo algo chato em voz alta. Você trabalha na mesma empresa há 5 anos, certo? Camila confirmou com um aceno de cabeça. E qual foi sua maior conquista lá? A mulher continuou, sem levantar os olhos do papel. Camila respirou fundo. Desenvolvi 3 estratégias de expansão que aumentaram o faturamento em 40% nos últimos 2 anos. A mulher parou de folhear e olhou para ela pela primeira vez. 40%? Camila assentiu. 40%. A mulher trocou um olhar com Henrique, que continuava imóvel, observando Camila como se estivesse tentando decifrar um código. Beatriz pigarreou e se inclinou para frente. Camila, com todo respeito, a empresa onde você trabalha é bem pequena, não é? Quero dizer, comparada ao tipo de operação que gerenciamos aqui. Você acha que tem experiência suficiente para lidar com a escala que exigimos? Camila sentiu a armadilha. Era a mesma pergunta que Márcio fazia quando queria diminuí-la. A mesma insinuação. Você é boa, mas não o suficiente. Experiência não se mede só por tamanho de empresa, Camila respondeu, a voz firme. Se mede por resultado. E eu entrego o resultado. Um dos homens à mesa soltou um riso curto, meio debochado. Beatriz franziu a testa. Henrique não se mexeu, mas algo mudou no olhar dele. Ficou mais atento. Certo, Beatriz continuou, a voz mais fria agora. Mas vamos ser honestos. Você chegou aqui de ônibus, certo? Camila piscou. Como? A pergunta pegou ela desprevenida. Beatriz sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era do tipo que as pessoas usam quando querem desestabilizar alguém. Eu perguntei se você veio de ônibus. Camila olhou ao redor da mesa. Todos estavam olhando para ela agora. Até Henrique. Vim, ela disse. E qual o problema? Beatriz deu de ombros. Nenhum problema. Só acho curioso. A maioria dos nossos candidatos chega de carro, Uber executivo, essas coisas. É que aqui a gente trabalha com um perfil mais, digamos, alinhado. Você entende. Camila entendeu perfeitamente. A mulher loira emendou, quase como se estivesse fazendo um favor. E essa blusa? É bonita, mas parece ser de feira, não? Ou camelô? Silêncio absoluto. Camila sentiu o sangue ferver, mas não deixou transparecer. Manteve o rosto sereno, as mãos pousadas com calma sobre a mesa. Foi presente, ela disse, a voz baixa, mas firme. E não vejo como isso seja relevante para a vaga. A mulher loira arqueou uma sobrancelha. Bem, é que aqui a gente lida com clientes de alto padrão, sabe? Imagem importa. Henrique finalmente se moveu. Inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos na mesa, os olhos fixos em Camila. Camila, ele disse, e dessa vez a voz dele tinha um peso diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você quer trabalhar aqui? Camila olhou diretamente para ele. Porque eu sei que posso fazer a diferença. Henrique arqueou uma sobrancelha. Confiante. Realista. Ela corrigiu. Henrique estudou-a por mais alguns segundos. Então pegou uma pasta que estava ao lado dele e abriu.
Eu li seu currículo, ele disse. 3 vezes, na verdade, e tenho que admitir que fiquei curioso. Você menciona que desenvolveu estratégias que aumentaram o faturamento da empresa onde trabalha em 40%. Isso é verdade? É. Henrique assentiu lentamente. Então me explica uma coisa. Se você é tão boa assim, por que ainda está trabalhando num lugar que claramente não te valoriza? A pergunta foi como um soco no estômago. Camila sentiu o ar faltar por um segundo, mas então lembrou. Lembrou de Márcio rindo dela. Lembrou dos colegas zombando. Lembrou de todas as vezes que ela engoliu a raiva, a frustração, o desprezo, porque achava que não tinha escolha. Porque eu achava que não merecia coisa melhor. Ela respondeu, a voz baixa, mas clara. Henrique a encarou. E agora? Agora eu sei que mereço. O silêncio voltou. Mas dessa vez era diferente. Henrique recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando levemente na mesa. Beatriz trocou um olhar desconfortável com a mulher loira. Um dos homens limpou a garganta. Henrique cruzou os braços e olhou diretamente nos olhos de Camila. Então me dá um motivo para eu te contratar em vez de qualquer um dos outros candidatos que passaram por aqui hoje. Camila respirou fundo. Ela sabia que esse era o momento em que tudo podia mudar ou desmoronar. Ela pensou em todas as vezes que foi subestimada, todas as vezes que foi invisível, todas as vezes que alguém olhou para ela e viu apenas o que faltava, nunca o que ela tinha a oferecer. Então ela disse com uma calma que nem ela mesma sabia de onde vinha: eu resolvo problemas. Henrique piscou. Como? Camila repetiu, dessa vez olhando para cada pessoa na mesa, uma por uma. Eu resolvo problemas. Não importa se é grande ou pequeno, simples ou complexo. Vocês me dão um problema e eu entrego a solução. Não prometo, não enrolo. Eu entrego. E a prova disso está no meu trabalho. 40% de aumento de faturamento não é sorte, é estratégia, é dedicação, é resultado. Beatriz abriu a boca para dizer algo, mas Henrique levantou a mão, pedindo silêncio. Ele não tirou os olhos de Camila. Mostra, ele disse. Como? Mostra que você resolve problemas. Agora. Camila franziu a testa. Você quer que eu? Henrique empurrou uma pasta pela mesa até ela. Esse é um caso real. Um cliente nosso que está perdendo mercado para concorrência. 3 consultorias já tentaram resolver e falharam. Você tem 10 minutos. Me mostra o que você faria. Camila pegou a pasta, abriu e começou a ler. O coração batia rápido, mas a mente estava clara. Ela tinha feito isso centenas de vezes. Era o que ela fazia de melhor. 10 minutos depois, ela fechou a pasta, olhou para Henrique e começou a falar. Camila abriu a pasta novamente e espalhou os documentos sobre a mesa. Gráficos, relatórios de vendas, análises de mercado, tudo ali gritava desespero. A empresa cliente era uma fabricante de embalagens sustentáveis que tinha perdido 22% de participação de mercado em 8 meses. 3 consultorias tinham tentado reverter o quadro e falharam. Camila passou os olhos pelos números, pelos gráficos de queda, pelas tentativas frustradas de recuperação. E então viu o padrão que ninguém tinha percebido. O problema não estava no produto, não estava no preço, não estava na distribuição, estava na comunicação. A empresa estava falando com o cliente errado. 10 minutos, Henrique tinha dito. Camila olhou para o relógio na parede. Já tinham se passado 3. Ela respirou fundo e começou a falar. O problema não é o que vocês estão vendendo, é para quem vocês estão vendendo. Henrique cruzou os braços, mas não interrompeu. Beatriz franziu a testa. A mulher loira inclinou-se para frente, curiosa. Camila continuou. A empresa está tentando competir no mercado B2C, vendendo direto para o consumidor final. Mas o diferencial dela é sustentabilidade. Certo? E sustentabilidade hoje não é mais um diferencial no varejo. É o mínimo esperado. Qualquer marca pode colocar um selo verde na embalagem e dizer que é ecológica. O consumidor comum não consegue mais distinguir quem é sério de quem está só surfando na onda.
A mulher loira arqueou uma sobrancelha. E qual seria a solução? Camila virou um dos gráficos de cabeça para baixo e apontou para uma linha quase invisível no canto inferior. Aqui. Vocês têm um cliente corporativo pequeno, uma rede de restaurantes que compra embalagens para delivery. Eles representam menos de 5% da receita, mas olha o padrão de recompra. Henrique inclinou-se para frente, os olhos fixos no gráfico. Camila sentiu o peso da atenção dele, mas não parou. Eles compram todo mês, sempre no mesmo volume, há quase um ano. Isso significa fidelidade. Significa que o produto funciona. E, mais importante, significa que tem espaço para crescer. Beatriz cruzou os braços. Mas 5% de receita não resolve o problema. Camila olhou diretamente para ela. 5% hoje. Mas e se vocês pivotarem o foco inteiro da empresa para B2B, redes de restaurantes, hotéis, empresas de logística, serviços de entrega? Esses clientes não compram embalagem só porque é bonita. Eles compram porque precisam de volume, confiabilidade e cada vez mais de compliance ambiental. Silêncio. Camila continuou, a voz firme. A sustentabilidade deixa de ser um diferencial vago e vira uma necessidade regulatória. Empresas precisam comprovar que estão reduzindo o impacto ambiental, e embalagens sustentáveis entram nessa conta. Vocês mudam o discurso de salvar o planeta para ajudar empresas a cumprirem metas ambientais. E, de repente, vocês não estão mais competindo com 50 marcas genéricas no varejo. Vocês estão competindo com 5 fornecedores especializados no mercado corporativo. Henrique recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando na mesa. E como você estruturaria isso? Camila não hesitou. Primeiro, redireciono o investimento em marketing. Tiro tudo de redes sociais e influenciadores e coloco em feiras do setor. Eventos corporativos, LinkedIn. Segundo, monto um case de sucesso com o cliente que já funciona, a rede de restaurantes. Documento tudo, números, redução de custo, impacto ambiental. Terceiro, uso esse case para abrir portas em outras redes. Quarto, ofereço consultoria de compliance junto com o produto. Não vendo só embalagem, vendo solução completa. A mulher loira olhou para Henrique. Ele não desviou o olhar de Camila. E quanto tempo isso levaria para dar resultado? Camila fez as contas mentalmente. 3 meses para estruturar. 6 meses para ver impacto real no faturamento. 1 ano para consolidar no mercado B2B. Henrique continuou imóvel. E se não der certo, então vocês voltam para o varejo. Mas pelo menos testaram uma estratégia diferente das 3 que já falharam. Silêncio novamente. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Ninguém estava rindo. Ninguém estava trocando olhares debochados. Beatriz olhava para Camila com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser respeito. A mulher loira tinha parado de mexer nos papéis. Os 2 homens que antes riram agora estavam sérios, atentos. Henrique pegou a pasta de volta, folheou os documentos e então olhou para Camila. Você fez isso em quanto tempo? Camila olhou para o relógio. 7 minutos. Henrique assentiu lentamente, como se estivesse processando algo. Depois olhou para os outros. Alguém tem alguma pergunta para Camila? A mulher loira limpou a garganta. Só uma. Por que você nunca foi promovida no seu emprego atual? A pergunta pegou Camila de surpresa. Ela poderia ter dado uma resposta diplomática. Poderia ter dito que não houve oportunidade, que a empresa era pequena, que estava esperando o momento certo. Mas ela estava cansada de mentir para se proteger, porque meu chefe ganha dinheiro com o meu trabalho e não quer que eu perceba quanto eu valho, ela disse, a voz calma, mas firme. Ele me paga pouco, me mantém invisível e usa minhas ideias como se fossem dele. E eu deixei, porque achava que não tinha escolha. A mulher loira piscou, claramente sem esperar uma resposta tão direta. Henrique continuou observando Camila com aquela intensidade que fazia parecer que ele estava lendo cada pensamento dela. E agora você tem escolha? Agora eu sei que sempre tive, Camila respondeu.
Só não tinha coragem de usar. Henrique ficou em silêncio por mais alguns segundos. Então se levantou. Camila, obrigado pelo seu tempo. A gente entra em contato. Camila sentiu o coração afundar. Aquilo era uma dispensa educada. Ela conhecia o tom. Tinha ouvido antes. Ela se levantou, pegou a bolsa e assentiu. Obrigada pela oportunidade. Beatriz a acompanhou até a porta. Quando Camila estava prestes a sair, Henrique falou novamente. Camila. Ela parou e olhou para trás. Henrique estava de pé, as mãos nos bolsos, a expressão ilegível. Só mais uma coisa. Você realmente acha que pode fazer o que acabou de descrever? Entregar resultado em 6 meses? Camila olhou diretamente nos olhos dele. Eu não acho. Eu sei. Henrique assentiu de novo. Aquele movimento lento e pensativo. Certo. Pode ir. Camila saiu da sala, o coração batendo descompassado. Passou pelo corredor de vidro, pela recepção reluzente, pelo porteiro de luvas brancas. Saiu do prédio e a umidade de São Paulo a envolveu imediatamente. O céu continuava cinza, as ruas continuavam cheias, tudo parecia exatamente igual. Mas algo dentro dela tinha mudado. Ela tinha falado, tinha se posicionado, tinha mostrado que valia mais do que todos achavam. E mesmo que não recebesse a vaga, ela sabia que nunca mais ia aceitar ser tratada como invisível. Camila caminhou até o ponto de ônibus e sentou no banco de metal frio. 3 pessoas esperavam junto com ela. Ninguém olhava para ninguém. Todo mundo perdido nos próprios celulares, nos próprios pensamentos. Ela pegou o telefone e viu 3 mensagens de Márcio. Onde você está? Preciso daquele relatório até meio-dia. Você está me ignorando? Camila olhou para as mensagens e pela primeira vez em 5 anos não sentiu aquele aperto no peito. Não sentiu medo de ser demitida. Não sentiu culpa por não responder na hora. Ela simplesmente desligou o celular e guardou na bolsa. O ônibus chegou, lotado como sempre. Camila subiu, passou o cartão e se espremeu entre uma mulher com sacolas de feira e um homem que cheirava a café. O ônibus arrancou com um solavanco. Camila segurou na barra e olhou pela janela. Prédios passavam, carros, pessoas, tudo em movimento, tudo provisório. Ela pensou na sala de reunião, em Henrique, no jeito como ele a olhava, como se estivesse tentando decidir se ela era real ou só mais uma promessa vazia. Ela pensou nas 3 palavras que tinha dito. Eu resolvo problemas. E percebeu que tinha resolvido o próprio problema. Tinha parado de aceitar menos do que merecia. O ônibus parou num sinal. Camila olhou pela janela e viu uma mulher atravessando a rua. Terno cinza, salto alto, pasta de couro. Andava rápido, confiante, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Camila se perguntou se um dia seria assim. Se um dia teria essa certeza. Quando chegou em casa, já passava do meio-dia. O apartamento que dividia com a irmã mais nova era pequeno, 2 quartos apertados num prédio sem elevador na zona leste. Camila subiu os 4 lances de escada, abriu a porta e encontrou Júlia sentada no sofá velho, comendo miojo direto da panela. E aí? Júlia perguntou, a boca cheia. Como foi? Camila largou a bolsa no chão e se jogou no sofá ao lado da irmã. Não sei. Acho que bem. Acho que mal. Não sei. Júlia deu uma risada. Muito esclarecedor. Camila pegou o garfo da mão da irmã e comeu um pouco do miojo. Eles me humilharam, Ju. Fizeram piadinha com a roupa, com o fato de eu ter vindo de ônibus. Perguntaram se a blusa era de feira. Júlia parou de mastigar. Filhos da puta. Camila concordou com um aceno. Mas eu não deixei barato. Mostrei que sei o que faço. E acho que pelo menos um deles percebeu. Júlia sorriu. O chefão? Camila assentiu. O chefão. Júlia deu um tapinha no ombro dela. Então já valeu. Mesmo que não te chamem, você provou para você mesma que não é a pessoa que o Márcio diz que você é. Camila ficou em silêncio. Júlia tinha razão. Mas ainda assim, ela queria aquela vaga. Queria trabalhar num lugar que valorizasse o que ela fazia. Queria acordar de manhã sem sentir aquele peso no peito. Queria sentir que estava construindo algo, não apenas sobrevivendo. O celular dela vibrou.
Camila pegou a bolsa e tirou o aparelho. Uma notificação de e-mail. Remetente: Henrique Monteiro. Assunto: retorno. Entrevista. Camila sentiu o coração disparar. Júlia largou a panela de miojo e se inclinou para ver a tela. Abre logo. Camila respirou fundo e abriu o e-mail. Camila, gostaria de conversar com você novamente. Amanhã, 10 horas, meu escritório. Não é sobre a vaga, é sobre outra coisa. Henrique Monteiro. Camila leu a mensagem 3 vezes. Júlia franziu a testa. Outra coisa? Que outra coisa? Camila balançou a cabeça. Não sei, mas amanhã eu descubro. Camila chegou ao prédio da Monteiro em Associados às 9h40 da manhã. 20 minutos de antecedência. Tinha acordado às 5, tomado banho, passado a única calça social que tinha e escolhido uma blusa branca simples, mais neutra que a florida do dia anterior, que a irmã disse que ficava bem nela. Discreta, sem dar motivo para mais comentários maldosos. O porteiro de luvas brancas a reconheceu e abriu a porta, sem perguntar nada. A recepcionista, a mesma de ontem, olhou para ela com uma expressão ligeiramente diferente. Não era exatamente amigável, mas também não era desdenhosa. Era neutra, profissional. Bom dia, eu tenho reunião com o senhor Henrique Monteiro às 10 horas. A recepcionista digitou algo no computador, assentiu e pegou o telefone. Senhor Monteiro, a senhorita Camila Andrade chegou. Pausa. Entendi. Ela desligou e olhou para Camila. Pode subir direto. 22º andar, sala 2203. Ele está te esperando. Camila agradeceu e caminhou até os elevadores. O trajeto até o 22º andar foi silencioso. Apenas ela e o zumbido baixo do elevador subindo. Quando as portas se abriram, ela saiu num corredor amplo, com paredes brancas e quadros abstratos. Tudo ali parecia caro e minimalista. Camila caminhou devagar, lendo os números nas portas até encontrar a sala 2203. Respirou fundo e bateu. Entre. A voz de Henrique veio de dentro, grave e firme. Camila abriu a porta e entrou. A sala era enorme. Uma parede inteira de vidro com vista para a cidade, mesa de madeira escura, estantes cheias de livros e prêmios, sofá de couro cinza num canto. E Henrique, de pé perto da janela, olhando para fora, as mãos nos bolsos da calça social. Ele usava camisa azul marinho, sem gravata, mangas dobradas até os cotovelos. Virou-se quando Camila entrou. Bom dia! Bom dia, Camila respondeu, a voz um pouco mais baixa do que pretendia. Henrique apontou para o sofá. Senta, por favor. Camila sentou na ponta do sofá, as mãos cruzadas no colo. Henrique foi até a mesa, pegou uma pasta e voltou, sentando na poltrona em frente a ela. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Ele a observava daquele jeito analítico de sempre, como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Camila esperou. Finalmente, Henrique abriu a pasta e tirou alguns papéis. Ontem, depois que você saiu, eu liguei para 3 clientes nossos. Clientes que têm problemas parecidos com o caso que te mostrei. Ofereci a solução que você descreveu. Os 3 toparam. Camila piscou. Como? Henrique deu um meio sorriso, mais pro canto da boca do que qualquer coisa. Em menos de 24 horas, você gerou 3 contratos novos. Contratos que valem, no total, R$1.200.000. Camila sentiu o estômago revirar. Ela não sabia se era medo, surpresa ou algo que ela não conseguia nomear. Henrique continuou. Então aqui está a situação. Eu não te chamei aqui para falar da vaga de analista. Camila sentiu o coração afundar. Claro, ela sabia. Era boa demais para ser verdade. Henrique inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Eu te chamei aqui porque quero que você comande esses 3 projetos, pessoalmente. Silêncio. Camila não tinha certeza se tinha ouvido direito. Como? Você ouviu bem. Quero que você lidere a implementação da estratégia que apresentou ontem. Não como analista, como consultora sênior. Camila abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Henrique continuou, a voz firme e direta.
O salário inicial é R$ 12.000 por mês, mais bônus por desempenho. Se você entregar resultado nos primeiros 6 meses, a gente renegocia. Você vai ter equipe, orçamento, acesso direto a mim. E se funcionar, a gente expande. Camila finalmente conseguiu falar. Por quê? Henrique franziu a testa. Como assim? Por quê? Por que eu? Você não me conhece, não sabe se eu consigo realmente fazer o que prometi. Pode ser só conversa. Henrique recostou-se na poltrona, cruzando os braços. Pode ser, mas eu não acho que seja. Camila balançou a cabeça, ainda tentando processar. Você está me oferecendo um cargo sênior baseado numa apresentação de 7 minutos? Henrique deu de ombros. Eu já vi gente com MBA, 10 anos de experiência e sobrenome importante falhar em resolver problemas simples. E você, sem nada disso, resolveu um problema complexo em 7 minutos. Então sim, estou te oferecendo o cargo. Camila olhou para ele, procurando algum sinal de que aquilo era pegadinha, teste, armadilha. Mas o rosto dele estava sério, genuíno. E se eu não aceitar? Ela perguntou, sem saber bem por que estava testando. Henrique deu um sorriso pequeno. Aí eu vou ter que encontrar outra pessoa. E provavelmente vou me arrepender de ter deixado você ir embora. Camila sentiu algo estranho no peito. Não era só alívio, era algo maior, mais assustador. Era a sensação de que a vida dela estava prestes a mudar de verdade. Quando eu começaria? Segunda-feira. Henrique respondeu sem hesitar. Hoje é quinta. Você tem 3 dias para resolver o que precisa resolver. Largar o emprego atual, organizar a vida, o que for. Segunda, 9 horas. Você está aqui. Camila engoliu em seco. E o meu chefe atual? Henrique arqueou uma sobrancelha. O que tem ele? Ele não vai aceitar bem. Ele vai tentar me convencer a ficar. Ou pior. Henrique a encarou com aquela intensidade que fazia Camila sentir que ele conseguia ver coisas que ela mesma escondia. Você tem medo dele? Camila hesitou. Não, não tenho medo. Só cansaço de brigar, de me justificar. Henrique assentiu, como se entendesse perfeitamente. Então não briga, não se justifica. Você não deve nada para ele. Só manda um e-mail avisando que está saindo, educado, profissional e pronto. Camila deu uma risada curta, meio sem graça. Você fala como se fosse fácil. Henrique não sorriu. Não é fácil, mas é necessário. E você já provou ontem que sabe fazer coisas difíceis. Camila olhou para as próprias mãos. Henrique continuou. Olha, eu não sei o que esse cara fez com você, mas eu vi ontem o jeito que você falou dele. Vi a mágoa. E sei reconhecer quando alguém está presa num lugar por culpa, não por escolha. Então vou te falar uma coisa. Você não precisa da permissão dele para sair. E não precisa da minha permissão para ser boa no que faz. Você já é. Só precisa acreditar nisso. Camila sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido, afastando qualquer coisa que parecesse fraqueza. Obrigada, ela disse, a voz baixa. Henrique acenou com a cabeça e se levantou. Então, tá dentro? Camila também se levantou, olhou para ele, para a sala enorme, para a vista da janela, para tudo que aquilo representava. Tô dentro. Henrique estendeu a mão. Camila apertou. A mão dele era firme, quente, segura. Bem-vinda à equipe, Camila. Ela saiu da sala 20 minutos depois, com um contrato assinado, um crachá provisório e a sensação de que tinha acabado de pular de um penhasco sem saber se havia rede de proteção embaixo. Desceu de elevador, atravessou o saguão reluzente e saiu para a rua. O sol tinha aberto entre as nuvens. São Paulo continuava barulhenta, caótica, cheia de gente correndo para todo lado. Mas dessa vez, Camila não se sentiu pequena no meio disso tudo. Sentiu que finalmente tinha um lugar. Pegou o celular e ligou para Júlia. Alô? A irmã atendeu com a voz sonolenta. Ju, eu consegui? O quê? A vaga. Não, melhor que a vaga. Um cargo sênior. 12.000 por mês. Silêncio do outro lado. Depois, um grito. Camila afastou o celular do ouvido, rindo. Júlia gritou de novo. Camila, pelo amor de Deus, você tá falando sério? Tô, completamente.
Júlia soltou outro grito, e Camila ouviu algo cair no fundo. Eu vou te matar se você estiver mentindo. Eu tô aqui com o contrato na mão, Ju. É real. Júlia começou a chorar. Camila também. Ali, no meio da calçada da Avenida Faria Lima, com gente passando dos dois lados, ela chorou. Chorou 5 anos de humilhação. 5 anos de sentir que nunca ia ser boa o suficiente. 5 anos de engolir desprezo e fingir que não doía. E agora, finalmente, ela tinha a chance de provar que sempre foi boa o suficiente. Só precisava de alguém que enxergasse isso. Quando desligou o telefone, Camila respirou fundo e olhou para o céu. Depois pegou o celular de novo e abriu o e-mail. Digitou rápido antes que a coragem sumisse. Márcio, venho por meio deste comunicar meu desligamento da empresa. Meu último dia de trabalho será amanhã, sexta-feira. Agradeço pela oportunidade e desejo sucesso. Atenciosamente, Camila Andrade. Releu 3 vezes. Apagou o agradeço pela oportunidade. Não ia mentir. Enviou. 3 minutos depois, o telefone tocou. Márcio. Camila olhou para o nome na tela. Hesitou. Depois atendeu. Camila, que porra é essa? Você tá louca? Estou saindo, Márcio. Saindo para onde? Você não vai arrumar nada melhor que aqui. Já arrumei. Silêncio. Depois, a voz dele ficou mais baixa, mais controlada. Quanto eles te ofereceram? Eu dobro. Camila quase riu. Não é sobre dinheiro, é sobre respeito. E você nunca me deu isso. Márcio perdeu a compostura. Respeito? Eu te dei emprego quando ninguém queria te contratar. Te ensinei tudo. Você não seria nada sem mim. Camila sentiu a raiva subir, mas manteve a voz calma. Você não me ensinou nada, Márcio. Você me usou. Pegou minhas ideias, colocou seu nome e me pagou migalhas. E eu deixei porque achava que não tinha escolha. Mas agora eu sei que sempre tive. Márcio gritou algo, mas Camila desligou. Bloqueou o número, guardou o celular na bolsa. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar fundo, sem peso no peito. Caminhou até o ponto de ônibus, subiu no primeiro que passou e sentou perto da janela. Olhou para a cidade passando lá fora. Pensou em Henrique, no jeito que ele a olhava. Como se ela fosse capaz, como se valesse a pena. E percebeu que talvez, só talvez, ele estivesse certo. Segunda-feira, 8h45 da manhã. Camila estava parada em frente ao prédio da Monteiro Associados, olhando para a própria imagem refletida no vidro espelhado da entrada. Tinha comprado uma calça preta nova no sábado, numa liquidação que a irmã encontrou. A blusa era emprestada da Júlia, azul marinho, simples, mas bem cortada. O cabelo estava preso num coque baixo. Ela parecia diferente, mais séria, mais confiante. Ou pelo menos estava tentando parecer. Respirou fundo e entrou. A recepcionista sorriu quando a viu. Bom dia, senhorita Andrade. Seu crachá já está pronto. Camila pegou o crachá. Tinha foto, nome, cargo. Consultora sênior. Ela ainda não conseguia acreditar. 22º andar, sala 2215. Sua estação de trabalho já está preparada. Camila agradeceu e subiu. Quando saiu do elevador, foi recebida por Beatriz, a mesma mulher de RH da entrevista. A expressão dela era neutra, profissional, mas havia algo nos olhos que parecia desconforto. Bom dia, Camila. Vou te mostrar seu espaço e apresentar a equipe. Camila seguiu Beatriz pelo corredor até uma sala ampla com várias estações de trabalho. Havia 6 pessoas ali, todas ocupadas com computadores, papéis, telefonemas. Beatriz bateu palma 2 vezes para chamar atenção. Pessoal, essa é Camila Andrade, nossa nova consultora sênior. Ela vai liderar os projetos Everpack, Delive e Sustentare. Silêncio. 6 pares de olhos se viraram para Camila. Alguns curiosos, outros claramente céticos. Um homem de uns 40 anos, barba grisalha e óculos de armação grossa, cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado. Consultora sênior? Ele não disfarçou o tom de dúvida. Beatriz ignorou o comentário. Camila, esse é Rodrigo, coordenador de projetos. Aquela é Letícia,
analista de dados. Paulo, analista financeiro. Mariana, designer de apresentações. E os estagiários, Lucas e Fernanda. Rodrigo continuou olhando para Camila com aquela expressão que deixava claro que ele não estava convencido. Quantos anos de experiência você tem? 5, Camila respondeu, mantendo a voz firme. Rodrigo soltou um riso curto. 5 anos e já sênior. Impressionante. Beatriz lançou um olhar de advertência para ele, mas não disse nada. Camila, sua mesa é essa aqui. Qualquer dúvida, pode me chamar. Beatriz saiu rapidamente, deixando Camila sozinha com a equipe. O silêncio voltou, pesado e desconfortável. Camila colocou a bolsa na mesa, ligou o computador e tentou ignorar os olhares. Letícia, a analista de dados, levantou e veio até ela. Era uma mulher jovem, cabelo curto e colorido de roxo nas pontas, expressão amigável. Oi, desculpa o Rodrigo, ele é meio, digamos, protetor do território. Camila deu um sorriso pequeno. Tudo bem? Entendo. Letícia baixou a voz. Só para você saber, ele esperava ser promovido a sênior. Aí você apareceu do nada e pegou a vaga que ele achava que era dele. Camila assentiu devagar. Ótimo começo. Letícia deu um tapinha no ombro dela. Mas relaxa. Se você for boa mesmo, ele vai te respeitar. Eventualmente. Camila não tinha tanta certeza. Passou a manhã revisando os 3 projetos que Henrique tinha mencionado. Everpack, Delive e Sustentare. Todos eram empresas de embalagens sustentáveis, exatamente como o caso que ela tinha resolvido na entrevista. A estratégia era a mesma, pivotar de B2C para B2B, focar em compliance ambiental, montar cases de sucesso, simples no papel, complexo na execução. Às 11 horas, Henrique apareceu na sala. Camila, meu escritório. Agora. Rodrigo olhou para ela com uma expressão que dizia claramente, já vai levar bronca. Camila se levantou e seguiu Henrique. Quando entraram no escritório dele, ele fechou a porta e apontou para a mesa. Senta. Camila sentou. Henrique foi direto ao ponto. Como foi a primeira manhã? Tranquila, Camila mentiu. Henrique arqueou uma sobrancelha. Rodrigo já te testou? Ainda não, mas acho que não vai demorar. Henrique deu um meio sorriso. Ele é bom no que faz, mas tem ego e não gosta de ser passado para trás. Então o que eu faço? Prova que você é melhor. Camila piscou. Simples assim? Simples assim. Henrique puxou uma cadeira e sentou na frente dela, sem a mesa entre os dois. Olha, eu sei que não vai ser fácil. A equipe não te conhece. Não confia em você. E você é nova mulher e foi promovida rápido demais na visão deles. Camila cruzou os braços. Então, por que me colocou nessa situação? Henrique a encarou. Porque eu acredito que você aguenta. E porque se você aguentar, vai sair daqui muito mais forte. Camila sentiu algo estranho no peito. Não era raiva, não era medo. Era algo próximo de determinação. Henrique continuou. Eu vou te dar 3 meses. Se você entregar resultado, consolida a posição. Se não, a gente reavalia. Justo? Camila assentiu. Justo. Henrique estendeu a mão. Então vamos trabalhar. Camila apertou a mão dele. Firme. Segura. Quando voltou para a sala, Rodrigo estava esperando. Camila, preciso falar com você. Os dois foram para uma sala de reunião vazia. Rodrigo fechou a porta e cruzou os braços. Vou ser direto. Eu não sei como você conseguiu essa vaga, mas eu tô aqui há 8 anos. Conheço cada cliente, cada processo, cada detalhe dessa empresa. E de repente você aparece, do nada, e assume projetos que deveriam ser meus. Camila respirou fundo. Eu entendo sua frustração, mas eu não pedi para você ser passado para trás. Eu só aceitei a oportunidade que me foi oferecida. Rodrigo deu um passo para frente. E você acha que consegue entregar? Acho, Camila respondeu, a voz firme. Rodrigo soltou um riso seco. Vamos ver, porque se você falhar vai cair sozinha. E eu vou estar aqui para pegar os pedaços. Camila não desviou o olhar. E se eu não falhar? Rodrigo não respondeu. Apenas saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Camila ficou sozinha, o coração batendo rápido.
Ela sabia que tinha acabado de fazer um inimigo, mas também sabia que não podia recuar. Não agora. Voltou para a mesa e mergulhou no trabalho. Ligou para Everpack, marcou reunião para quarta. Fez o mesmo com Delivery e Sustentare. Montou cronograma, dividiu tarefas, enviou e-mails. Trabalhou sem parar até às 7 da noite. Quando finalmente levantou da cadeira, a sala estava vazia. Todo mundo tinha ido embora, menos uma pessoa. Henrique estava encostado na porta do próprio escritório, observando ela. Ainda aqui? Ainda, Camila respondeu, desligando o computador. Henrique caminhou até a mesa dela. Você não precisa provar nada no primeiro dia. Eu sei, Camila disse, mas quero. Henrique deu um sorriso pequeno. Teimosa. Realista, ela corrigiu. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para ela. Depois perguntou, você jantou? Camila piscou. Não! Henrique apontou para a porta. Vem, tem uma lanchonete boa aqui perto. Camila hesitou. É reunião de trabalho? Henrique deu de ombros. Se você quiser chamar assim. Camila pegou a bolsa e seguiu ele. Saíram do prédio e caminharam 2 quadras até uma lanchonete pequena, nada chique, o tipo de lugar que servia pão na chapa e café em caneca de vidro. Henrique pediu misto quente e café. Camila pediu o mesmo. Enquanto esperavam, Henrique olhou para ela. Como você está se sentindo? De verdade, Camila pensou na resposta. Assustada, animada, com medo de falhar, com vontade de provar que posso. Henrique assentiu. Normal. Camila deu uma risada curta. Normal para quem? Para qualquer pessoa que está começando algo novo e importante. Camila mexeu no guardanapo sobre a mesa. E você? Como foi quando você começou? Henrique ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu. Difícil. Meu pai fundou a empresa. Eu assumi quando ele morreu. Todo mundo achava que eu ia afundar tudo. Que eu era novo demais, imaturo demais. Levou 3 anos para eu provar que estava errado. Camila olhou para ele. E valeu a pena? Henrique encontrou os olhos dela. Valeu, mesmo quando doeu. O misto quente chegou. Comeram em silêncio confortável. Camila percebeu que era a primeira vez que ela estava perto de Henrique sem sentir aquela tensão profissional. Ele parecia mais relaxado, mais humano. Quando terminaram, Henrique pagou a conta antes que Camila pudesse protestar. Saíram da lanchonete e caminharam devagar pela calçada. O movimento da Faria Lima tinha diminuído, mas ainda havia gente, carros, luzes. Camila olhou para o céu e viu que as nuvens tinham se aberto. Algumas estrelas apareciam entre os prédios. Henrique parou e olhou para ela. Camila, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você aceitou? Camila franziu a testa. Aceitar o quê? O cargo. Você podia ter recusado. Podia ter achado arriscado demais, rápido demais, mas aceitou. Por quê? Camila pensou. Depois, respondeu com honestidade. Porque pela primeira vez alguém olhou para mim e viu o que eu realmente sou. Não o que eu pareço, não de onde eu vim, mas o que eu consigo fazer. E eu não podia desperdiçar isso. Henrique ficou em silêncio. Depois disse, baixo, quase como se estivesse falando sozinho. Eu também vi, e ainda vejo. Camila sentiu o coração acelerar. Não sabia o que responder. Henrique deu um passo para trás, quebrando o momento. Bom, amanhã vai ser longo. Descansa. Camila assentiu. Boa noite, Henrique. Boa noite, Camila. Ela virou e caminhou até o ponto de ônibus. Quando olhou para trás, Henrique ainda estava lá, parado na calçada, olhando para ela. Algo mudou naquele momento. Camila não sabia o quê, mas sentiu. E enquanto o ônibus a levava de volta para casa, ela pensou nas palavras dele. Eu também vi, e ainda vejo. E percebeu que talvez aquilo fosse mais do que apenas trabalho. Talvez fosse o começo de algo que ela ainda não sabia nomear. Algo perigoso. Algo inevitável. 3 semanas depois, Camila estava sentada numa sala de reunião com a equipe da Everpack. 6 executivos do outro lado da mesa, todos de terno, todos céticos. Ela tinha preparado a apresentação durante 5 noites seguidas, revisado cada número, cada projeção,
cada argumento. Ao lado dela, Letícia operava o notebook conectado ao projetor. Rodrigo estava sentado no canto da sala, braços cruzados, observando tudo com aquela expressão que deixava claro que esperava um desastre. Camila respirou fundo e começou. Obrigada por nos receberem. Sei que vocês já tentaram outras abordagens e não funcionaram. Então vou ser direta. O problema não é o produto de vocês. É o mercado que vocês estão tentando atingir. Um dos executivos, homem de uns 50 anos com cabelo completamente branco, inclinou-se para frente. E qual seria o mercado certo, na sua opinião? Camila clicou no controle remoto. O slide mudou, mostrando um gráfico comparativo, corporativo. Especificamente empresas que precisam comprovar redução de impacto ambiental para atender regulamentações. Hospitais, redes de fast food, empresas de logística. Eles não compram embalagem porque é bonita. Compram porque precisam. Outro executivo, mulher de óculos quadrados, cruzou os braços. Mas o mercado corporativo já tem fornecedores consolidados. Como você propõe que a gente entre? Camila clicou de novo. Case de sucesso. Você já tem um cliente corporativo pequeno que compra de vocês há 1 ano. Restaurante Vila Verde. Eles reduziram o custo de descarte em 30% e conseguiram certificação ambiental que abriu portas para novos contratos. A gente documenta isso, transforma em material de vendas e usa para abrir portas em outras redes. O homem de cabelo branco franziu a testa. E quanto tempo isso leva para gerar resultado real? 6 meses para impacto mensurável. 1 ano para consolidação no mercado B2B. Silêncio. Os executivos trocaram olhares. Rodrigo continuou imóvel no canto, mas Camila percebeu que ele estava prestando atenção. A mulher de óculos finalmente falou. E se não funcionar? Camila não hesitou. Se não funcionar, vocês voltam para o modelo atual. Mas pelo menos tentaram algo diferente das 3 estratégias que já falharam. O homem de cabelo branco deu um meio sorriso, confiante. Camila encontrou os olhos dele, realista. Ele assentiu devagar. Certo. Vamos tentar, mas com uma condição. Você vai acompanhar pessoalmente. Reuniões mensais, relatórios quinzenais, acesso direto. Se der errado, a gente precisa saber rápido. Camila concordou. Sem problemas. Quando a reunião terminou e eles saíram do prédio, Rodrigo finalmente falou. Você se saiu bem. Camila olhou para ele surpresa. Era a primeira coisa positiva que ele dizia desde que ela tinha chegado. Obrigada. Rodrigo enfiou as mãos nos bolsos. Ainda acho que você foi promovida rápido demais, mas pelo menos você não é só conversa. Camila deu um sorriso pequeno. Vindo de você, vou considerar um elogio. Rodrigo quase sorriu. Quase. Não se acostuma. Ainda vou te testar. Camila deu de ombros. Eu espero. Quando voltaram para o escritório, Henrique estava esperando. Chamou Camila para o escritório dele assim que a viu. Como foi? Camila sentou na cadeira em frente à mesa dele. Fechamos. Eles toparam. Henrique recostou na cadeira, um sorriso pequeno no canto da boca. Eu sabia. Camila arqueou uma sobrancelha. Sabia. Henrique deu de ombros. Confiança informada. Camila soltou uma risada curta. Você arrisca muito. Henrique a encarou. Só quando vale a pena. Silêncio. Camila sentiu o peso do olhar dele, daquele jeito que fazia o ar ficar mais denso. Henrique limpou a garganta e mudou de assunto. Delive e Sustentare também confirmaram reuniões para a semana que vem. Você vai estar ocupada. Camila assentiu. Eu sei. Henrique hesitou, como se estivesse decidindo se devia ou não dizer algo. Depois continuou. Você está trabalhando demais. Camila franziu a testa. É o trabalho. Henrique balançou a cabeça. Não. Você está trabalhando como se tivesse algo a provar. E você já provou. Camila cruzou os braços. Ainda tem gente aqui que não acredita em mim. Henrique inclinou-se para frente. E sempre vai ter. Mas você não pode viver tentando convencer todo mundo. Eventualmente você só vai se esgotar. Camila olhou para baixo, para as próprias mãos. Henrique continuou, a voz mais baixa. Eu sei o que é isso.
Trabalhar até não aguentar mais porque acha que se parar, tudo desmorona. Mas não funciona assim. Camila levantou os olhos. E como funciona? Henrique ficou em silêncio por um momento. Você confia nas pessoas certas e deixa que elas te apoiem. Camila sentiu algo apertar no peito. Não sabia se era medo ou algo que ela não queria nomear. E quem seriam as pessoas certas? Henrique a encarou. Acho que você já sabe. Antes que Camila pudesse responder, o telefone de Henrique tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou. Tenho reunião agora, mas a gente continua isso depois. Camila assentiu e saiu do escritório. O coração batia rápido. Ela sabia exatamente o que Henrique tinha querido dizer, e isso a assustava mais do que qualquer reunião difícil. Naquela noite, Camila ficou no escritório até depois das 10. A equipe tinha ido embora há horas. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pelas luminárias de mesa. Ela estava revisando o cronograma de implementação da Delivery quando ouviu passos. Henrique apareceu na porta. Ainda aqui? Camila deu de ombros. Ainda. Henrique entrou e sentou na cadeira ao lado da mesa dela. Camila, você precisa ir para casa. Camila não parou de digitar. Só mais meia hora. Henrique pegou o mouse da mão dela e fechou o documento. Agora. Camila olhou para ele, prestes a protestar. Mas a expressão dele era séria. Não era ordem. Era preocupação. Ela suspirou e desligou o computador. Certo. Vou. Henrique se levantou. Eu te levo. Camila piscou. Como? Eu te levo de carro. Você mora onde? Camila hesitou. Zona Leste. Henrique acenou como se fosse óbvio. Então vem. Camila quase recusou, mas estava cansada demais para discutir. Pegou a bolsa e seguiu ele até o estacionamento do prédio. O carro de Henrique era discreto, um sedã preto, nada chamativo. Ele abriu a porta para ela e Camila entrou. O interior cheirava a couro e algo amadeirado. Henrique ligou o carro e saiu do estacionamento. Qual o endereço? Camila passou. Henrique colocou no GPS e começou a dirigir. Os primeiros minutos foram em silêncio. Camila olhava pela janela vendo a cidade passar. Prédios, luzes, movimento. Henrique finalmente falou. Você se arrepende? Camila virou para ele. De quê? De ter aceitado o cargo. Camila pensou. Não, nem por um segundo. Henrique assentiu. Bom, porque eu também não me arrependo de ter te contratado. Camila olhou para ele. Ele manteve os olhos na estrada, mas havia algo diferente na voz dele. Algo mais pessoal. Henrique, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você fez isso? Me promoveu direto, me deu essa chance? Henrique ficou em silêncio por tanto tempo que Camila achou que ele não ia responder. Mas então ele falou, a voz baixa. Porque eu vi algo em você que eu raramente vejo. Fome. Não de dinheiro ou status, mas de provar que é capaz. E isso, para mim, vale mais do que qualquer diploma ou sobrenome. Camila sentiu o peito apertar. E se eu falhar? Henrique olhou rapidamente para ela antes de voltar os olhos para a estrada. Você não vai. Camila deu uma risada sem humor. Você tem muita certeza. Henrique deu de ombros. Eu confio no meu instinto. E meu instinto raramente erra. Chegaram ao prédio onde Camila morava. Henrique estacionou na frente. Era um prédio velho, sem porteiro, sem luxo. O contraste com a Faria Lima era gritante. Camila olhou pela janela e sentiu uma pontada de vergonha. Não é muito, ela disse, a voz baixa. Henrique desligou o carro e olhou para ela. Não tem nada de errado com isso. Camila encontrou os olhos dele. Fácil para você dizer. Henrique balançou a cabeça. Não é fácil, mas é verdade. De onde você vem não define quem você é. O que você faz, define. Camila ficou em silêncio. Henrique continuou. Eu cresci com dinheiro, Camila. Tive tudo fácil. Escola cara, viagens, conexões. E ainda assim, quando meu pai morreu, todo mundo duvidou de mim. Porque privilégio não te ensina a lutar. Você teve que lutar a vida inteira. Isso te tornou mais forte do que eu algum dia vou ser. Camila sentiu os olhos arderem. Henrique, Ele levantou a mão, interrompendo.
Você não precisa dizer nada, só queria que soubesse. Camila respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Obrigada. Por tudo. Henrique deu um sorriso pequeno. De nada. Camila abriu a porta do carro, mas antes de sair, virou-se de volta. Henrique. Ele olhou para ela. Por que você se importa? Com o que eu penso? Com o que eu sinto? Henrique ficou em silêncio. Depois respondeu, a voz baixa, quase vulnerável. Porque faz tempo que eu não conheço alguém real, alguém que não quer nada de mim, além de uma chance justa. E isso, Camila, é raro. Camila não soube o que dizer. Apenas assentiu e saiu do carro. Quando chegou na porta do prédio, olhou para trás. Henrique ainda estava lá, esperando para ter certeza que ela entrou em segurança. Ela acenou, ele acenou de volta. E então foi embora. Camila subiu as escadas devagar, o coração ainda acelerado. Entrou no apartamento e encontrou Júlia dormindo no sofá, a TV ainda ligada. Camila apagou a TV, cobriu a irmã com um cobertor e foi para o quarto. Deitou na cama, olhando para o teto. Pensou em Henrique, no jeito que ele olhava para ela, no jeito que falava com ela, no jeito que fazia ela sentir que valia mais do que sempre acreditou. E percebeu, com uma mistura de medo e certeza, que estava começando a sentir algo por ele, algo que ia além de respeito profissional, algo perigoso, algo que poderia complicar tudo, mas ela não conseguia parar, porque pela primeira vez na vida alguém a via exatamente como ela era, e não fugia, ficava. 2 meses e meio depois do primeiro contrato fechado, Camila estava na sala de reunião com Henrique e a equipe inteira. Na tela, os resultados consolidados dos 3 projetos, Everpack, Delive e Sustentare. Todos mostravam crescimento. Vendas corporativas tinham subido 42% na Everpack. Delive tinha fechado contrato com 2 redes de hotéis. Sustentare estava em negociação com uma empresa de logística nacional. Rodrigo, sentado ao lado de Camila, olhou para os números e assentiu devagar. Impressionante. Letícia bateu palmas. A equipe inteira aplaudiu. Camila sentiu o rosto esquentar, mas sorriu. Henrique, do outro lado da mesa, olhava para ela com aquela expressão que ela já conhecia. Orgulho, respeito e algo mais que ela ainda não sabia nomear completamente. Quando a reunião terminou e todos saíram, Henrique pediu que Camila ficasse. Ela sentou de novo, o coração acelerado. Henrique fechou a porta e voltou para a mesa. Não sentou, ficou de pé, as mãos nos bolsos. Camila, você cumpriu o prazo. 3 meses. Resultados concretos. A equipe te respeita. Os clientes confiam em você. Camila esperou. Sabia que tinha mais. Henrique continuou. Então eu quero formalizar. Aumento salarial de 30%. Bônus por desempenho retroativo. E promoção para consultora principal. Camila piscou. Consultora principal. Henrique assentiu. Você vai liderar a área inteira de estratégia corporativa. Vai ter autonomia para montar equipe, escolher projetos, definir metas. Camila ficou sem palavras. Henrique inclinou-se na mesa, os olhos fixos nela. Você merece, Camila, e eu não quero arriscar te perder. Camila finalmente encontrou a voz. Eu não vou a lugar nenhum. Henrique deu um sorriso pequeno. Bom, porque eu também não quero que você vá. Silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado, que sempre aparecia entre eles ultimamente. Camila respirou fundo. Henrique, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Por que você se importa tanto? Henrique franziu a testa. Como assim? Com o que eu faço? Com o que eu sinto? Você já me deu a vaga, já me promoveu, já provou que confia em mim. Então por que continua se importando? Henrique ficou em silêncio. Camila continuou, a voz mais baixa. Porque às vezes eu sinto que isso não é só trabalho. E eu preciso saber se estou enlouquecendo ou se você sente a mesma coisa. Henrique não desviou o olhar. Não é só trabalho. Camila sentiu o coração bater mais rápido. Então o que é? Henrique deu a volta na mesa e parou na frente dela.
Camila se levantou instintivamente, ficando cara a cara com ele. Henrique respirou fundo antes de falar. Eu tentei ignorar. Tentei manter distância, manter profissional. Mas não consigo, Camila. Porque toda vez que eu olho para você, eu vejo alguém que me faz querer ser melhor. Alguém que não quer nada de mim além de honestidade. E faz tanto tempo que eu não sinto isso que eu nem lembrava como era. Camila sentiu os olhos arderem. Henrique continuou. Eu sei que isso complica tudo. Eu sei que sou seu chefe, que tem hierarquia, que pode parecer errado, mas eu não consigo fingir que não sinto. Camila deu um passo para frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Então, não finge. Henrique a encarou. Camila? Ela levantou a mão e tocou o rosto dele devagar, testando. Henrique fechou os olhos por um segundo, como se aquele toque fosse ao mesmo tempo alívio e tormento. Eu também sinto, ela disse, a voz firme mas emocionada. Desde aquele primeiro dia, quando você me olhou como se eu valesse alguma coisa. E eu tentei ignorar, tentei focar só no trabalho, mas não consigo mais. Henrique abriu os olhos. Camila continuou. Você me deu a chance que ninguém deu. Me fez acreditar que eu sou mais do que sempre achei que era. E eu não sei se isso é gratidão ou se é amor, mas eu sei que quando estou perto de você, eu me sinto inteira. Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos, o toque firme, mas delicado. Camila, eu não quero que você sinta que me deve alguma coisa. Eu não te contratei para isso. Eu sei, Camila disse, mas eu não estou aqui por dever. Estou aqui porque quero. Henrique a puxou para perto e a beijou. Foi um beijo lento, profundo, cheio de tudo que eles tinham segurado durante meses. Camila sentiu as pernas fraquejarem, mas Henrique a segurou firme, como se nunca fosse deixá-la cair. Quando se separaram, Henrique encostou a testa na dela. E agora? Camila deu um sorriso pequeno. Agora a gente descobre. Juntos. Henrique sorriu também. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro, sem reservas. Juntos. 3 dias depois, Camila estava no apartamento com Júlia, fazendo as malas. A irmã olhava para ela com uma mistura de felicidade e melancolia. Não acredito que você vai morar sozinha. Camila dobrou uma blusa e colocou na mala. É pertinho, Ju. 10 minutos de ônibus. Júlia cruzou os braços. Mas não vai ser a mesma coisa. Camila parou e olhou para a irmã. Ju, você sabe que isso não muda nada entre a gente, né? Júlia revirou os olhos, mas estava sorrindo. Eu sei. Só vou sentir falta de te ver todo dia. Camila abraçou a irmã. Eu também. Mas você vai ter o apartamento só para você. Finalmente vai poder andar pelada pela sala. Júlia soltou uma gargalhada. Verdade. Tem esse lado bom. Camila terminou de arrumar as malas e olhou ao redor do quartinho que tinha sido dela nos últimos anos. Era pequeno, simples, mas tinha sido lar. E agora ela estava indo para outro lugar. Um apartamento pequeno também, mas dela. Comprado com o próprio dinheiro, fruto do próprio trabalho. Henrique tinha oferecido ajuda financeira, mas Camila recusou. Queria fazer isso sozinha, provar para si mesma que conseguia. No sábado de manhã, Henrique apareceu com uma caminhonete emprestada para ajudar na mudança. Júlia abriu a porta e deu um sorriso maroto. Então você é o famoso chefe. Henrique estendeu a mão. Henrique, prazer. Júlia apertou a mão dele com força exagerada. Júlia, irmã super protetora. Se você machucar ela, eu te caço. Henrique deu uma risada genuína. Anotado. Camila apareceu atrás, rindo. Ju, para. Júlia deu de ombros, só avisando. Os 3 desceram as caixas e malas. Henrique carregou as mais pesadas sem reclamar. Quando tudo estava na caminhonete, Camila abraçou Júlia uma última vez. Qualquer coisa você me liga. Eu sei. Agora vai. E seja feliz. Camila entrou na caminhonete ao lado de Henrique. Ele ligou o motor e saiu devagar. Camila olhou pela janela e viu Júlia acenando. Acenou de volta até a irmã desaparecer de vista. Henrique pegou a mão dela. Tá tudo bem? Camila apertou a mão dele. Tá, melhor do que nunca. Chegaram no apartamento novo.
Era pequeno, mas tinha luz natural, piso de madeira clara, cozinha integrada. Camila amou no primeiro segundo. Passaram a tarde montando móveis, organizando caixas, pendurando quadros. Henrique era péssimo com ferramentas e Camila ria toda vez que ele errava um parafuso. No final do dia, sentaram no chão da sala vazia, comendo pizza direto da caixa. Henrique olhou ao redor. Ficou bom. Camila concordou. Ficou. Henrique olhou para ela. Camila, eu sei que a gente está começando isso agora e eu não quero apressar nada, mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Camila virou para ele. O quê? Henrique segurou a mão dela. Eu te amo. E não é porque você trabalha comigo, ou porque você é brilhante, ou porque você me impressiona todo dia. É porque você é real. Porque você me faz sentir que eu posso ser eu mesmo, sem máscaras, sem performances. E eu nunca senti isso antes. Camila sentiu as lágrimas escorrerem. Henrique limpou com o polegar. Eu também te amo, ela disse, e eu tenho medo, porque tudo isso é novo, é intenso, é assustador, mas eu confio em você. E isso é mais do que eu consegui fazer com qualquer pessoa. Henrique a puxou para perto e a beijou. Devagar, profundo, cheio de promessa. Quando se separaram, Camila encostou a cabeça no ombro dele. Henrique passou o braço ao redor dela. Ficaram assim, em silêncio, no meio da sala vazia, cercados por caixas e móveis ainda desmontados. E pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não mais invisível, não mais subestimada, não mais presa em um lugar que não a valorizava. Ela tinha lutado, tinha provado seu valor, tinha conquistado o respeito da equipe, a confiança dos clientes e o amor de um homem que a via exatamente como ela era. Henrique beijou o topo da cabeça dela. Promete uma coisa? O quê? Que você nunca vai esquecer o quanto vale. Camila sorriu. Prometo. Se você prometer a mesma coisa. Henrique deu uma risada baixa. Prometo. Ficaram assim até o sol se pôr completamente. E quando a noite chegou, não trouxe medo ou incerteza. Trouxe paz. Porque Camila finalmente entendia. Ela não precisava provar nada para ninguém além de si mesma. E ela já tinha feito isso. O resto era só viver, amar, ser feliz. E ela estava pronta.